Boa noite, Workcap. Você está feliz? Gente, eu estava reparando uma coisa e eu fiquei assim, chocado. O quanto vocês estão bonitos hoje. Olha para quem está do seu lado aí, vê se não é verdade. Olha para ele, olha para ele. Fala assim, caramba, irmão, você se superou hoje, hein? Quem de vocês dois está mais bonito? Olha aí. Mede ele inteiro assim, ó, de cima a baixo. Quem ganhou essa competição aí, levanta a mão para me ver. É você que tem que pagar a janta dele, então. Fala assim, o rodízio é por sua conta hoje. Deixa eu falar uma coisa, esse louvor tá diferenciado, hein? Olha o estilo do homem. Todo de preto, com tênis branco. Olha isso, irmão. Você é doido, mano. E aí, batera? Como é que você tá? Tá bem? Eu tô bem também, graças a Deus. Galera, vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos adoradores. Olha esse guita, como é que tá, irmão? Nunca vi um guita tão estiloso. Que isso, irmão. Glória a Deus. Você é novo aqui, não é? A primeira vez no Workcap? Deixa Deus te usar aí. Vamos ver? Vamos ver Deus usando ele na prática? Hã? Oi? Irmão, deixa Deus te usar, o que você sente aí do Espírito Santo. Irmão. Deus está no negócio. Gente, vocês gostaram do concurso? Vocês acharam que foi justo? Vocês curtiram o Game Time? Deu para entender o propósito do Game Time? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Gente, eu estou me sentindo na Assembleia. Literalmente. Eu nem lembro a última vez que eu vesti um terno na minha vida. E eu nem coloquei uma gravata para não ficar assim, literalmente, entendeu? Mas vamos lá. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Você está animado ou não? Mas assim, você tem que estar animado de verdade, irmão. Eu vou ser rápido, você não vai nem sentir. Vai ser rápido. Quem já tomou injeção na vida aqui alguma vez? Levanta a mão para me ver. Já tomou alguma injeção? Já? Vai ser igual a injeção. Quando você vê, já foi. Rápido, preciso. Mas você tem que focar aqui. Você está comigo, bate uma palma. Você está comigo, bate 2 palmas. Você está comigo, bate 3 palmas. Você está comigo, bate 4 palmas. Você está mesmo, hein? A galera tá focada no negócio. Deixa eu te falar, louvor, fica ligeiro, hein? Que Deus vai bradar. Deus vai bradar. Vamos lá. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês, Deus colocou no meu coração e ela é para todos. Mas eu sinto na parte de Deus que é para você que já acha que entendeu o propósito de Deus. Se você entende que Deus te chamou para algum objetivo claro, talvez você ache que vai ser pastor, talvez você creia que vai ser um profeta, talvez você creia que vai ser um evangelista, não sei. Só sei que você tem que se ligar 2 vezes mais do que comumente a galera se liga. Amém ou não? Quem aí crê que já entende o chamado de Deus para a sua vida, levanta a mão para me ver. Aí tem uma galera, então fica ligado. Fica ligado. Você pode colocar para mim, por gentileza, em João, no capítulo 1, no verso 29? Olha o que diz essa passagem. Como é poderoso. No dia seguinte, João viu... Quem que ele viu, gente? Não. Você tem que estar focado. Você tem que estar ligado. Você tem que repetir junto comigo. Quem que ele viu? Jesus. Obrigado. Que vinha para ele. Vinha para quem?
Então presta atenção nessa cena. Olha aqui para mim. João estava aqui. E Jesus começou a vir na direção dele. Não foi ele que foi na direção de Jesus. Foi Jesus que veio na direção dele. Ficou claro isso para você, sim ou não? Show. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aconteceu da seguinte forma para você entender na prática. Dudu? Vem na minha direção. Eu sou o João, ele vai ser Jesus. Fechou? Volta lá. Vem na minha direção. Quando João percebeu Jesus de fato, ele falou assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunte, o que é isso? Obrigado. Pergunte, o que é isso? Essa é a primeira revelação que você precisa ter de Jesus. A revelação de que Jesus veio para tirar o seu pecado. A revelação de que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Qual revelação é essa? De um Jesus que salva. De um Jesus que é salvador. Quem crê que Jesus salvou você do pecado, levanta a mão e balança assim para eu poder ver. E grita assim: eu! Jesus te salvou. Você pode dizer um amém por isso? Esse é o primeiro momento do evangelho. Qual momento é? Fala assim, o primeiro. Esse é o primeiro start que você tem. O primeiro momento. Eu não sei se você teve o seu primeiro momento há uma semana, 2 meses, há 1 ano, há 3 anos. Eu não sei. Ou não sei se ainda você nem teve esse momento. Mas em algum momento você vai ter. Quando Jesus vem até você. E você vai reconhecer Ele como um cordeiro. Só que o evangelho não para por aí. O evangelho precisa progredir. O evangelho precisa o quê? Ele precisa avançar. Qual que é o maior erro que você pode cometer? Achar que tudo que Jesus tinha para você era isso. Aí você vai parar no primeiro momento do evangelho, mas existe um segundo momento. Pergunte, qual momento é esse? Passa para frente, por favor. Lá para o versículo de número 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Próximo. E eu não o conhecia, perceba, ele não conhecia Jesus. Entenda, a revelação que ele teve aqui de Jesus não é como alguém que conhece outra pessoa. Não é como eu conheço o Dudu, não é como eu conheço o Léo, não é como você conhece o amiguinho que está do seu lado. O que ele está dizendo aqui, ó, eu não conhecia o Cristo que estava em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá na sua escola, quem estuda aí, só para me saber. Lá na sua escola tem um monte de pessoa que já ouviu falar de Jesus. Aliás, eu acredito que todos já ouviram falar de Jesus. Ainda que eles não creem, eles já ouviram falar de Jesus. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus. Outra coisa é você conhecer quem é Jesus. Porque o primeiro momento de você só ouvir falar de Jesus, esse Jesus não te salva. Você precisa conhecer Jesus. E é só quando você o conhece que ele te transforma. É só quando você o conhece que ele te salva. Pergunte por quê? Porque aí você vai dizer o seguinte para ele: eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Enquanto o homem não entende isso, que acontece por uma revelação do Espírito Santo de Deus, ele não é salvo. Mas a partir do momento que ele reconhece isso, ele é salvo. Olha para quem está do seu lado e fala aí: você já conhece Cristo? Olha para o outro lado e pergunta: você já conhece Cristo? Qual que é a resposta dele? Vai para o versículo 35, por favor. Agora presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito poderoso. No dia seguinte, veja, um dia depois que Jesus veio até ele, olha o que vai acontecer. João estava outra vez ali no mesmo lugar. E 2 dos seus discípulos do João, próximo verso,
E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Agora preste atenção nisso. No primeiro momento, Jesus veio até ele. Sim ou não? Nesse segundo momento, Jesus não está vindo até ele. O que está acontecendo? Vem cá, Dudu. Ele só está passando por eles. Caminha até lá e volta. Ele só está passando. Logo, é decisão do João e decisão também dos discípulos de João seguir ou não seguir Jesus. Vou dizer de novo. No primeiro momento, quem que veio até João? E agora o que Jesus está fazendo? Só passando por ele. Então fica a escolha de João e dos discípulos dele de seguir ou não seguir a Jesus. Eles podem escolher continuar ali uma outra vez, ou ele pode escolher, vira para cá, lindão, seguir a Jesus, andar junto com Jesus. Qual que é a diferença entre um e outro? Pergunte qual? Que no primeiro não te custou nada. Quem foi que fez o sacrifício foi Jesus para te salvar. No segundo momento, é escolha e decisão sua, e vai te exigir tudo. Eu vou repetir para você poder entender. No primeiro momento, volta lá, para eles poderem entender de uma vez. Quando Jesus vem até ele, não custou nada para ele. Aliás, ele nem escolheu isso. Quem escolheu foi Jesus. Jesus olhou e falou: eu vou ter com ele. Não custou absolutamente nada para ele. Mas no segundo momento que Jesus só está passando, se ele resolver seguir Jesus, então vai custar tudo para ele. Olha aqui para mim. No momento que Jesus te salvou, não te cobrou nada. Você não está em dívida com Jesus. Só que se você quiser seguir Jesus, aí vai ter um custo. Pergunte qual? Tudo que você tem, tudo que você é. Sem medidas. Aí eu pergunto, né? Para um adolescente, o que ele tem? Senta lá. Qual é a riqueza, as posses, o casamento, os relacionamentos? O que será que um adolescente tem? Olha aqui para mim. Não se trata bem apenas de bens materiais. Se trata do que está dentro de você, do seu coração. É isso que vai te custar. Se você quiser seguir o Cordeiro. Se você quiser seguir a Jesus. E agora veja que interessante. No primeiro momento, nós falamos sobre o Evangelho da Graça, que não te cobra nada para você ser salvo. Nesse segundo momento que você precisa seguir ao Cordeiro, aqui nós estamos falando do Evangelho do Reino. Agora olha que interessante. Eu separei uma passagem para você aqui, para você ver isso acontecendo na prática. Será que vocês podem colocar para mim, por gentileza, em Lucas, no capítulo 5? Gente, às vezes eu fico olhando o iPad aqui, mas eu nem estou olhando de verdade nele. Vem na cabeça. Eu nem coloquei esse Lucas capítulo 5 aqui. Você vai ver isso na prática. Você vai ver isso de verdade. Veja aí. E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que eles estavam fazendo? Guarda essa informação. Próximo verso. E entrando em um dos barcos, que era de Simão. Espera aí. Quantos barcos tinham? Quantos? Quem leu aí prestou atenção? 2 barcos. Aí a Bíblia diz assim, ó, e entrando no barco de Simão, o que isso significa? Que ele não entrou por coincidência, ele entrou porque ele escolheu. Será que você pegou? Não pegou, né? Não pegou. Não, eles não pegaram. É importante que você pegue, você tem que estar ligado. Porque se eu tiver que explicar todas as vezes, perde aquela... Entende? Veja isso, ele escolheu ir até Simão, assim como ele escolheu ir até João. Não foi escolha de Simão dar o barco. Foi escolha de Jesus ir até o barco. O que isso está se manifestando na vida de Pedro? O Evangelho dá? O Evangelho dá? Custa alguma coisa para Pedro? Show. Vamos continuar a revelação. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4.
E quando acabou de falar, disse a Simão. Perceba, ele já tinha identificado que eles estavam fazendo o que lá no começo, que eu pedi para você decorar? Lavando as redes. Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, o que ele disse? Aí eu te pergunto, por que ele disse mestre? Por um fator. A única revelação que ele tem até agora de Jesus é Jesus como mestre. Porque no versículo anterior, o que Jesus estava fazendo? Ensinando. Então é essa a revelação que ele tem. Por isso que ele começa, mestre, e aí ele continua dizendo, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, era tanto peixe, eles conseguiram capturar tanto peixe que estava quase afundando o barco. Próximo verso. Agora veja isso aqui. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se. Ou seja, ele se jogou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor. Ah lá, eles não pegaram. Agora a revelação mudou. Já não é mais um mestre que me ensina. Agora é um Senhor que me salva. Ah não, eu acho que eles não entenderam. É um Senhor que me salva. Se você não entendeu, eu vou dizer para você. Cristo Jesus na sua vida vai se revelar de uma maneira tal que você vai conhecer profundamente quem Cristo é. Você vai sair de um Jesus que todo mundo fala, que todo mundo entende, e você vai partir para um Jesus que governa a sua vida, um Jesus que salva a sua vida, um Jesus que é tudo, um Jesus que é tudo na sua vida. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os com que ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Perceba, Jesus nunca quis dar peixe para eles. O que Jesus queria é que eles tivessem essa revelação, de que ele não é apenas um mestre, mas ele é Senhor, e ele chegou para governar a parada. Esse era o objetivo de Jesus com a grande pesca. Até porque, veja o que vai acontecer. Próximo verso. E de igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, ou em outras traduções, eram sócios, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Verso 11. E levantando os barcos para a terra. Perdão, elevando os barcos para a terra. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Perceba como começa a história. Quem foi até eles? Foi ele que escolheu? Então eles teve um contato com o mestre, porque ele estava ensinando. Por isso que ele usou o barco. Para que o barco pudesse se afastar um pouco da multidão e ele conseguisse ver a plateia toda a multidão e começasse a ensinar, continuasse a ensinar. Então o contato que ele teve primeiramente com Jesus foi como mestre. Quando acontece a pesca maravilhosa, ele reconhece esse Jesus como o Senhor que veio para salvá-lo. Mas quando Jesus dá um comando para ele e diz assim, ó, agora você será pescador, não mais de peixe, mas de homem. O que eles fizeram? Pegaram tudo aquilo que eles tinham, jogaram lá na praia e começaram a seguir o cordeiro. Aí a Bíblia diz assim, ó, e deixaram tudo. Consegue entender que no primeiro momento não custou nada? E no segundo momento? A pergunta é, você vai continuar onde não te custa nada ou você vai partir para onde te custa tudo? O que Deus quer é te levar para onde te custa tudo.
Aí nós temos algumas falsas impressões de que o pouco que a gente entrega, às vezes, é suficiente. Olha aqui para mim. Deus, Ele quer tudo. Aí você fala, mano, que tudo é? Que tudo é esse? Meu Deus do céu! Você precisa entender, em Deus, o que Ele está te pedindo. Para alguns, Deus pode pedir um relacionamento. Porque esse relacionamento está roubando o particular dele com Deus. E Deus, Ele é ciumento. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. Ele não quer nos dividir com ninguém. Nada na sua vida que de alguma forma possa tentar te roubar de Deus, Deus vai querer na sua vida. Deus não tem problema que você tenha as coisas. Ele só tem problema que as coisas te tenham. Por isso que muitas das vezes você precisa renunciar às coisas. Porque se você não renunciar, essas coisas vão te ter. Alguns é relacionamento, outros é amizade. Se você não deixar amizades, então você não deixou tudo. Para outras pessoas, talvez, não para vocês, que vocês ainda não trabalham, ok? Mas é o próprio trabalho. É o mantimento deles. Para outras pessoas pode ser o negócio deles. Às vezes eles criaram um império milionário. E eles entendem que tem que deixar tudo. Aliás, foi o caso do Guilherme Batista, que vai vir na nossa conferência, na Recap Conf. Ele vai contar aqui provavelmente, ok? Em algum momento. Mas ele era um empresário multimilionário. Ele deixou tudo para poder seguir Jesus. Olha aqui para mim. Cada um vai ter que deixar o tudo que Deus te revelar. Qual é o seu tudo? O que Ele está pedindo para você? Mas como que a gente vai falar? Eu vou falar, posso falar? Posso falar mesmo? Você não vai ficar triste comigo? Como que a gente vai falar para uma geração que tem que deixar tudo se ela não consegue deixar nenhum amigo para trás? Como nós vamos ter que falar para uma geração que você fala assim para ele, Deus quer tudo. Ele não consegue nem renunciar ao tempo com a namorada e com o namorado. A pergunta que você tem que se fazer é, o que Deus quer de mim? Mas olha aqui no fundo dos meus olhos. Não é porque você deve a Ele. Não é porque você é obrigado a fazer isso. É porque você decidiu fazer o quê? Seguir o Cordeiro. Você quer caminhar para o nível mais profundo, que é o evangelho do reino. Não é o evangelho da... Eu não sei você, irmão, mas eu acredito de verdade que eu lidero os adolescentes mais apaixonados da face da terra. Eu acredito de verdade que os adolescentes que eu lidero, meu irmão, eles vão caminhar para o evangelho do reino. Eles vão entregar tudo e mais um pouco. É só Jesus pedir que eles entregam. Não tem medida. Não confunda você dedicar um pouco para Deus do seu tempo com dedicar sua vida para Ele. Uma coisa é dedicar seu tempo, outra coisa é dedicar sua vida. Uma coisa é você dedicar uma parte, uma área da sua vida para Ele. Outra coisa é você dedicar tudo que você é e tudo que você tem. E você precisa entender em Deus o que Ele quer de você. E para encerrar, presta atenção nisso. Apesar de ser uma escolha sua, você sozinho não tem essa capacidade. Eu vou dizer de novo. Apesar de ser uma escolha sua, você sozinho não tem essa capacidade. Você pode colocar para mim em Filipenses capítulo 2, no verso 13? Se tiver errado, por favor, vê o versículo para mim e eu já vou falar. Filipenses capítulo 2, no verso 13. Presta atenção nisso aqui. É esse mesmo. Porque Deus é o que opera em vós. Olha isso, gente. É Deus que trabalha em nós. Tanto o querer, quanto o efetuar, o realizar. Perceba, não vem de nós nem o querer entregar tudo, nem vem de nós o entregar tudo. É Ele trabalhando em nós que nos faz entregar tudo. A galera não pegou não, mano. A galera não pegou não. Ô galera, vocês têm que vibrar, mano. Me ajuda aí. Sério mesmo, me ajuda. Finge assim, caramba, mano. Entendi. Vou dizer de novo. Não somos nós que escolhemos entregar tudo, porque nós não temos essa capacidade. Nós não queremos. Quem quer renunciar a namoro? Quem quer renunciar a amizade? Quem quer renunciar a alguma coisa?
O que nós queremos é receber mais. O que nós queremos é mais sossego, é mais paz. Não é renunciar às coisas. Isso não parte de nós, não parte do homem. Então você não precisa se sentir mal, dizendo, ai meu Deus, é verdade, o que eu preciso fazer? Não, você precisa só que o Espírito Santo de Deus faça em você. Veja, você precisa sentir um incômodo no seu coração, como o Espírito que está dizendo, eu quero que você faça A, e o próprio Espírito vai fazer o A. É o Espírito que vai colocar em você o querer, e é o Espírito que vai fazer em você a efetuação de todas as coisas. O que você precisa? Pergunte o quê? Só permitir que Ele faça. Só se submeter a Ele. O problema é que a gente não acredita no Deus que está dentro da gente. A gente acredita que é só uma voz do nosso coração. A gente pergunta, será que é Deus mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que é para entregar para Deus, que está no seu coração, é Ele. Porque não passa na cabeça do homem caído, pobre e nu, entregar alguma coisa para Deus. Não passa na cabeça de cada um de nós, ai, sabe, eu estou com a vontade de servir hoje. Até a vontade que você tem de servir é o Espírito Santo de Deus em você. E quando você entra aqui para você poder servir, não é você que está servindo, é o Espírito em você que está servindo. Confia no que eu estou te dizendo, a nossa vontade é assistir Netflix. A nossa vontade é para o McDonald's. A nossa vontade é assistir lá o Capitão América que acabou de lançar. Aliás, era minha. Eu queria muito ter ido ontem no lançamento, na sala VIP. Mas aonde eu estava? Eu estava aqui. Aí eu posso olhar para mim e olhar para o espelho e falar, mano, você vê? O pai é brabo. Mas graças a Deus que eu amadureci um pouquinho. E entendi que não sou eu. É o Espírito em mim que trabalha. É Ele que quis. E Ele que efetuou. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O quanto você está submetido e obediente ao Espírito que está em você? Eu vou descer. Entenda de verdade. O Espírito Santo de Deus está em você. Se você não entendeu, eu vou dizer mais uma vez. Porque você parece não crer. Sim, o próprio Deus, o que morreu e ressuscitou, o que estava lá em Gênesis 1, capítulo 1, que disse que Ele mesmo criou todas as coisas, os céus e a terra. Ele que disse o haja luz, é esse mesmo Deus. Ele está em você. Nós vivemos uma vida dizendo que cremos isso. Na prática a gente esquece. Pergunta por quê? Porque os seus problemas, o seu sentimento de ansiedade, a sua solidão, os problemas que você enfrenta no dia a dia te faz esquecer. Porque você pensa assim, ó, é inconsciente. Ué, como que Deus habita dentro de mim? Eu passo por isso. Ué, como que Deus habita na minha casa e tem um monte de problema em casa? Meu pai briga com a minha mãe o tempo todo. Ué, como que Deus está na minha família? Sendo que quando eu olho para minha família, o tio não fala com a tia? Ninguém faz um jantar de Natal porque senão vira confusão? Que Deus é esse? Vou te falar que Deus é esse. É o Deus que te escolheu e escolheu entrar no seu barco. Esse é o mesmo Deus que olhou para você e falou assim, eu tenho duas escolhas, condenar ela para sempre ou condenar o meu filho por um tempo. E ele escolheu a segunda opção, condenar o filho dele por um tempo para te salvar. Você acredita de verdade que ele te abandona? Você acredita de verdade que ele não está em você? Você acredita de verdade que ele não vai realizar tanto querer quanto efetuar em você? É sério? Eu vim como um profeta da parte de Deus para te dizer, o Espírito que está em você, Ele vai realizar toda, não são algumas, toda e qualquer obra que Deus quer que você realize. E eu vou profetizar mais, Wicap, mas só se você levantar sua mão para o alto. Eu profetizo que o Espírito que está em você vai governar suas emoções, vai governar sua casa, vai governar sua escola, vai governar tudo e qualquer coisa que você tiver. E eu profetizo ainda mais que o Espírito Santo de Deus estará sobre a sua casa. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus está guardando o seu futuro. Eu profetizo que o Espírito Santo vai superabundar na sua família. Dando tudo por amor e com alegria, todo do teu dia. Alguns estão derramando lágrima, outros sentiram um arrepio.
Tudo isso é o Espírito falando com você. Tudo isso é a manifestação do Espírito Santo. Às vezes a gente olha aqui para frente, vê o pastor Eduardo, a gente vê os pastores que sobem aqui, e a gente quer ter a experiência que eles têm. Olha aqui para mim. Para de querer a experiência dos outros. Deus quer dar uma especialmente e exclusivamente para você. Não é porque o outro chora que você tem que chorar também. Não é porque o outro sente um arrepio que você tem que sentir também. Confia no que eu estou te dizendo. Apesar de a manifestação de Deus ser diferente, é o mesmo Deus. Está escrito, não está? Que Deus dá as operações, o Espírito dá os dons e Cristo dá os ministérios. Mesmo sendo diferentes, é o mesmo Espírito fazendo tudo em todos. É o mesmo Deus fazendo tudo em todos. Às vezes você vê seu amigo do lado falando em línguas, você fala, eu não falo. Calma. Vai chegar a sua hora. Às vezes você vê um pulando igual doido, você fala, mano, eu não tenho essa coragem. Talvez na sua simplicidade e na sua vergonha, Deus está se manifestando de uma forma que você só está ignorando. Você só precisa abrir os seus olhos para contemplar a revelação de quem Cristo é em você. Ele vai efetuar em você o querer. E Ele vai efetuar em você a realização de todas as coisas. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Não ache por um minuto sequer que vai vir a capacidade de você. Você só precisa se sujeitar. Eu quero que cada um de vocês que são voluntários, todas as vezes que você sirva, você lembre, não sou eu. Eu estaria no cinema. Eu estaria na praia. Eu estaria em qualquer outro lugar. Eu só estou aqui porque Ele entrou no meu barco. Eu só estou aqui porque Ele veio até mim. Não é a minha escolha. E agora o que eu faço? Eu me submeto a Ele, para que eu possa ir atrás do Cordeiro. E escute isso. Quando o Supremo Pastor se manifestar com grande poder e glória, você que seguiu o Cordeiro, está escrito que esses irão governar com Cristo por 1000 anos sobre essa terra. Só quem vai governar com Cristo, levanta dessa cadeira e aplauda Jesus. Coloca por favor para a gente encerrar em Apocalipse, no verso 20, no capítulo 20, verso 4. Pode ficar de pé. Eu quero que você lembre desse versículo. Só da parte final aqui, E viveram e reinaram com Cristo durante 1000. Todas as vezes que você precisar renunciar a alguma coisa por Cristo, eu quero que você lembre-se disso. Viveram e reinaram durante 1000 anos com Cristo. Todas as vezes que você tiver em um momento que você fala, eu preciso renunciar a algo, lembre-se disso. Apocalipse 20, verso 4. E viveram e reinaram por 1000 anos com Cristo. Se você tiver isso como uma meta de vida, confia em mim. Já viu alguém que trabalha sabendo que o salário é alto, trabalhar desanimado? Irmão, ele vira à noite se deixar. O salário de tudo que você faz por Jesus é reinar com Ele. Não é ser salvo, porque isso Ele já fez de graça. É reinar com Ele. Quem vai reinar com Ele aí?